Na aula de hoje, eu quero conversar com você sobre Charlotte Mason e as dificuldades educacionais. Mas antes de entrar nas dificuldades educacionais, Mari, a gente precisa falar sobre quem foi Charlotte Mason, o que ela fez, como ela viveu, porque a Charlotte ela não foi uma filósofa de poltrona, como outros pensadores educacionais que ficaram lá no seu banquinho falando sobre educação, é isso, ou é aquilo, ou é o pensamento, ou é tal coisa, e só observando as pessoas sem colocar nada em prática. A Charlotte, ela desenvolveu uma filosofia de educação, mas antes dessa filosofia de educação ser desenvolvida, ela trabalhou muito, foram mais de 20 anos lecionando, estudando, fazendo sua formação de professores, lecionando, sendo diretora de escolas, e ali ela percebeu que ela não atingia a formação do caráter das crianças, ela precisava de algo além. Então ela começou uma série de palestras para famílias, para pais, e dessa série de palestras originaram um livro que talvez você já tenha ouvido falar no nome da Charlotte, que é o livro Educação no Lar. Olha a experiência da Charlotte no desenvolvimento e na aplicação do método dela de educação. 20 anos de prática lecionando em escolas, mais de 30 anos de prática do método dela através da PNU, mais de 40 mil alunos que passaram pelas escolas da PNU, que eram os programas da União de Pais delas. Então, olha só, União Educacional. E aí, pensa assim, mais de 40 mil alunos só na época dela. Fora hoje, os milhares de alunos homeschoolers em todo o mundo e as centenas de escolas em todo o mundo que existem hoje no método da Charlotte. 6 livros escritos só sobre a filosofia de educação, fora os outros livros que ela também escreveu para o currículo. Interessante pontuar, né? A Charlotte, como nós mencionamos, foi uma educadora britânica, então ela teve esse impacto direto na Inglaterra e no Império Britânico da época. Ela viveu na virada do século XIX para o século XX e ela chamou a atenção do olhar público. Tem o Sr. Household, que trabalhava no Ministério da Educação, ele despertou nele essa curiosidade. Como assim? Ele percebeu, ele teve contato com algumas escolas que estavam aplicando o método da Charlotte e ele foi atrás para saber mais. E ele acabou trazendo, difundindo o método dela através de diversas outras escolas pela Inglaterra. E a própria rainha Elizabeth escreveu uma nota de agradecimento que eu acho que vale a pena ler. Ela disse: os professores devem muito ao profundo conhecimento de Charlotte Mason sobre a psicologia infantil e aos novos princípios na construção do caráter e treinamento da mente que ela defendeu. A gratidão daqueles que lucraram com seu conselho será seu memorial duradouro. Então nós podemos ver que a Charlotte tem esse lastro, mas nós estamos aqui também para falar sobre essas dificuldades educacionais. E como que o método de Charlotte Mason pode ser usado com essas dificuldades educacionais. Também recebemos uma pergunta com grande frequência, se a Charlotte é clássica ou não é. E se você está pesquisando vários métodos de homeschool, talvez você já tenha pesquisado, lido, escutado alguns vídeos sobre a educação clássica. No nosso podcast, dentro do Descobrindo Charlotte Mason, no nosso Instagram, você vai achar um podcast só sobre as diferenças do método clássico e também você vai encontrar, provavelmente, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, um podcast sobre as semelhanças da Charlotte e o método clássico, que não dá tempo de falar sobre tudo isso nessa aula, mas ela tem semelhanças e ela tem diferenças com o método clássico. Então, depende muito do que você entende sobre a educação clássica. Se você olhar a educação clássica como uma tradição, como princípios de uma educação, você vai ver todos esses princípios, você vai ver o trivium e o quadrivium dentro do método da Charlotte, você vai ver eles ali dentro, mas organizados de forma diferente. Então, não da maneira como o clássico está sendo divulgado no Brasil, não da maneira como Dorothy Sayers, através do seu livro As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, descreveu, mas da forma como a tradição clássica foi passando de geração em geração. E o que eu percebo que a Charlotte fez? Ela não só pegou o clássico e modificou e adaptou e inseriu dentro do currículo. Ela olhou para a mente da criança e ela olhou para o evangelho. E ela via o que na época dela? Que o cientificismo estava avançando na educação, que se queria tirar Deus do centro e colocar o homem, e para isso o clássico ele acaba exaltando um pouco mais o ego e o eu da pessoa. Então se ficou mais conhecidas as metodologias, as ferramentas educacionais, a própria Montessori, que era da época dela, porque eram métodos que excluíam Deus do centro. Deus não necessariamente está no centro da educação clássica, não necessariamente está no centro da educação Montessori. Você pode pegar como família educadora qualquer método educacional e adaptar e usar para o evangelho, mas o que a Charlotte fez, ela foi para a Bíblia
e para a ciência. E aí ela encontrou no Evangelho um código educacional para fundamentar a metodologia, e ela encontrou ali e trouxe essa questão de entender o Espírito Santo como grande, o supremo educador da humanidade, nas coisas da ciência, nas coisas da arte, da vida comum, e trouxe as ferramentas práticas dentro da PNU, dentro do método dela, para você entender e usar. Então, nessa aula, nós queremos mostrar para vocês um pouco dessas ferramentas práticas que nós temos à disposição como famílias educadoras para a formação dos nossos filhos e para vencer as dificuldades educacionais que nós enfrentamos. Muitas pessoas chegam no método e falam, eu procurei por isso a minha vida inteira. Sim, esse foi o mesmo sentimento. Eu falei, nossa, eu encontrei em Charlotte aquilo que o meu coração estava desejoso. E é importante, Eunice, então, nós vivemos isso no nosso lar, mas para quem, então, que é essa aula? Quem deveria estar assistindo essa aula hoje com a gente sobre essas dificuldades educacionais e como que o método da Charla vai te ajudar? Essa aula é para você, se você se importa com a educação dos seus filhos e com o rumo, com o caminho. E se você tem algum desafio educacional que você precisa de ajuda. E o que é esse desafio educacional para mim já sair dessa aula aqui, ver se eu quero ou se eu não quero, né? Os desafios educacionais, eles podem ser coisas que você enfrenta no meio do caminho. O foco vai ser realmente nas dificuldades que nós encontramos como famílias pelo meio do caminho. Essas dificuldades de comportamento, de temperamento, de criança não quero, não vou, não me importo, ou as dificuldades mesmo de atenção, desobediência, então, falta de rotina também. Falta de rotina. Como é que dentro do método da Charlotte Mason eu tenho auxílio para vencer essas dificuldades educacionais que eu tenho com meu filho? E mais importante, eu saber encontrar as dificuldades educacionais. Então, assiste essa aula até o fim, que pelo menos a gente vai te dar esse caminho para você saber encontrar essas dificuldades educacionais que você precisa. Então, para a gente entender e pensar um pouquinho melhor sobre essas dificuldades educacionais, a gente precisa ir para o primeiro princípio do método da Charlotte, que é as crianças nascem pessoas. E quando a Charlotte fala isso, ela vai dizer que as crianças não nascem nem boas ou más, mas com possibilidades para o bem e para o mal. E aqui muita gente entende errado o método da Charlotte, quando lê isso de cara. Como que ela é cristã e não crê na doutrina do pecado original? Como assim não nasce nem boa nem má? O que a Charlotte quer dizer com isso? Então a Charlotte, ela era anglicana, e os anglicanos sim creem na doutrina do pecado original. Não é sobre pecado original que ela está falando aqui, sobre a criança nascer ou não em pecado. Tanto é que você não vai ver nos livros dela nenhuma vez se tratando deste princípio a palavra de pecado relacionada a ele. Mas o que ela quer dizer então com as crianças não nascerem boas nem más, mas com possibilidades para o bem e para o mal? Existia um estudo na época da Charlotte sobre hereditariedade. E dentro desse estudo existia uma discussão muito forte no século dela, século 19 e 20, que dizia que se o pai é ladrão, o filho é ladrão, né? Filho de ladrão, ladrão é. Exato. Filhinho de peixe, peixe é. Exato. E a gente conhece algumas coisas desses ditados até hoje. Mas isso era tão forte que as crianças mais pobres, as crianças mais humildes, as crianças ali, vamos dizer, periferia, né? Não eram educadas, não tinham acesso à escola por conta disso. Porque se a família deles era daquele jeito, hereditariamente eles seriam daquele jeito. Então, quando a Charlotte está falando disso, ela está dizendo, não, ela está indo contra isso. Ela está falando, não, nós temos hoje na ciência estudos e fundamentos para dizer que não é porque o pai é assim que o filho vai ser. Não é só o comportamento que é hereditário, mas a forma como eu lido com o comportamento e a criança vai absorvendo da atmosfera do meu lar. Então, o que a Charlotte quer dizer com isso? Eu vou ler uma citação dela aqui do Pais e Filhos. Cabe aos pais rebaixar os lugares altos e exaltar os vales, para fazer caminhos retos para os pés de seus filhinhos. Então, quando ela está falando cada qualidade tem seu defeito, cada defeito tem sua qualidade, e aí aqui nós entramos bem no desafio educacional, é você trazer esse olhar de cada qualidade tem seu defeito. Então, eu rebaixo os montes. Então, entender os desafios educacionais é rebaixar os montes e exaltar os vales. Então, se eu tenho uma criança que tem alguma dificuldade, né, que ela tem algum hábito de comportamento que eu percebo que é negativo, o que eu faço? Eu exalto esse vale. Como é que eu exalto esse vale? Eu posso tanto perceber as qualidades daquele defeito, e eu sei, pode parecer um pouco difícil, você precisa comprar o livro Pais e Filhos e ler ele para você entender um pouquinho mais sobre as qualidades dos defeitos e os defeitos das qualidades, mas você também pode exaltar ele pensando no hábito de comportamento oposto a ele. E aí, nós temos 3 ferramentas educacionais que Charlotte vai nos trazer para solucionar
né? Não vou falar entre aspas porque realmente soluciona. Então é solucionar mesmo para solucionar esses desafios, esses problemas educacionais. Você precisa entender as ferramentas educacionais que você tem ao seu dispor. Como é que você usa livros e coisas assim para a educação dessa criança e para vencer os desafios educacionais? Charlotte Mason vai falar, e aí daqui a pouquinho já estou chegando no fim dessa aula, que você tem 3 ferramentas educacionais ao seu dispor: a atmosfera do lar, a disciplina do hábito e a vida por meio das ideias. Então, como pai e mãe, como aquele que inspira, você precisa criar uma atmosfera dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua casa, que vai dar lugar, espaço para o Espírito Santo trabalhar junto com os livros e as coisas e os alunos. Você vai ter uma atmosfera que tenha rotina, que tenha equilíbrio, que tenha um relacionamento saudável para que o seu filho se desenvolva lá. E isso não quer dizer, como Montessori, rebaixar o mundo ao nível da criança, porque essa não é uma crítica direta da Charlotte a Montessori. Por atmosfera quer dizer a criança ser inserida na atmosfera real e ter uma atmosfera que coopere para o seu aprendizado. E por disciplina, você entender que aquilo que nós falamos lá no começo, que a dificuldade educacional analisada por esse lugar da formação de hábito precisa ser vencida com o hábito oposto colocado no lugar. E a vida é como você vai semear ideias e trazer apresentação através de materiais, de livros vivos, através de histórias que vão fomentar a imaginação da criança, que vão nutrir a mente dela, tanto na parte das lições, quanto na parte prática de aula mesmo. Eu quis começar essa aula falando das dificuldades educacionais e dando o panorama da Charlotte, para você entender que a educação domiciliar, a educação do seu filho, ela é muito mais do que as lições de aula, mas ela é muito mais profunda porque é sobre a formação de um ser, é sobre a formação de um caráter, é uma criança eterna que o próprio Criador confiou a você como pai e mãe para formá-la, para educá-la e ensiná-la no caminho que deve andar. Agora, para isso, você precisa nutrir a mente dela com ideias, e essas ideias não são só sobre a formação do caráter, o que é muito importante, o que te ajuda a vencer as dificuldades educacionais, mas a mente da criança precisa de alimento. E esse alimento, Charlotte Mason vai trazer no currículo dela. Como é que eu faço isso na prática? Agora você deve estar se perguntando. Você precisa entrar pro Charlotte Mason em comunidade. Poxa vida, Janice, toda essa aula para me falar que eu tinha que entrar pro Charlotte Mason em comunidade. Sim, você precisa, porque não dá tempo de falar tudo isso numa aula. E no Charlotte Mason em comunidade, nós conseguimos pegar na sua mão, através das mentorias mensais, nós conseguimos guiar você por esse passo a passo. Você vai ter essa visão mais ampla do todo do método, com essa parte prática de como trabalhar esse passo a passo, que não dá para mim falar aqui num vídeo só. Mas Janice, mas o meu filho tem 5 anos de idade, vale a pena eu entrar para o CMC se eu não preciso de toda essa parte de aula, prática? Você tem dificuldades educacionais com seu filho? Você acha que precisa formar o caráter do seu filho? Então sim, vale a pena você entrar para o CMC. Além de tudo isso que nós falamos que temos dentro do CMC, nós temos dezenas de comunidades em todo o Brasil. Temos comunidades em Portugal também e mais comunidades se formando a cada dia. Talvez quando você ver esse vídeo já vai ter centenas de comunidades dentro do CMC. Assim que você perceber que precisa de ajuda para sua jornada educacional, o Charlotte Mason Comunidade está aqui para te servir, com tudo pronto, com o passo a passo para você seguir, com a prática da aula, com o currículo bem pronto mesmo, programa trimestral já separado, o assunto, o livro, quantidade de páginas que você vai ler, até onde você vai, o que fazer, o que não fazer. Dentro do CMC, nós temos grupos estaduais. E no momento que você entra, você se apresenta ali. Se já tiver comunidade na sua região, a coordenadora vai entrar em contato com você para você participar. Se não tiver comunidade na sua região, nós temos a estrutura de formação de comunidades do CMC, que você só pode participar depois que você está dentro do CMC, porque o CMC é uma assinatura única por família. Ele não é por criança, mas ele é por família. Com uma assinatura única, você tem conteúdo da pré-escola ao ensino médio por um valor só, com uma assinatura anual que se renova a cada ano, porque todo ano o currículo é atualizado, as lições são novas, as matérias, os materiais são todos novos e nós temos diversas colaboradoras que trabalham desenvolvendo esses materiais para a plataforma do CMC também. Espero te ver tanto nos acompanhando no Descobrindo Charlotte Mason, quanto te encontrar dentro do CMC nas nossas mentorias para que você venha viver Charlotte Mason em comunidade conosco.